Olá, tudo bem? Eu sou o professor Gerry Tononi. Bem-vindos ao podcast. Por que castio? Porque castio lembra questionar, porque em latim se pronuncia questio, e question em latim significa o quê? Questio significa questão, significa pergunta. E o termo question em latim deu origem ao ponto de interrogação. Usaram as letras Q e O e formaram esse sinal. O ponto do ponto de interrogação veio da letra O de podcast. E aí, André, gostou do nome podcast? Gostei muito, interessante e não conhecia essa história. Prazer estar aqui. André, fico extremamente feliz com a sua presença. Agradeço muito a sua presença aqui e vou adiantar mais uma curiosidade. A palavra sincero vem do latim e quer dizer sincera, puro, limpo. Seja nesta entrevista como você sempre foi em sua vida. Sincero, puro, limpo. Obrigado. Tudo bem? Obrigado, um prazer. Vamos E lá. aí, André, Aristóteles, que foi professor de Alexandre o Grande, ele disse a seguinte frase: a dúvida é o princípio da sabedoria. Por esse motivo eu vou perguntar, por esse motivo eu vou questionar, de uma forma como nunca se fez e nunca se viu antes. Inicialmente, quem é André Hess na vida pessoal? Bom, na vida pessoal, eu sou o André, casado com a Renata Rasselli, pai do Ricardo. Meu filho tem 16 anos, a paixão da nossa vida. Sou filho do professor José Augusto Carvalho e da professora Regina. Meus pais são professores. Acho que isso resume, né? Tá. André, e na vida pública, na vida profissional, quem é André Hess? Na vida profissional, eu sou um jornalista, tenho formação em Direito, tenho MBA em Gestão de Empresas de Mídia, mas eu sou jornalista apaixonado pela comunicação. Hoje eu sou um profissional de comunicação que trabalho com assessoria de comunicação, assessoria estratégica, campanha eleitoral, atendo empresas, políticos, profissionais liberais, ajudando os profissionais ou as empresas ou os políticos a transmitirem as suas mensagens nas redes, na imprensa, em posicionamento, em entrevistas. Acho que é isso. André, eu vou iniciar as perguntas. Eu fico preocupado de falar muito porque você falou para eu responder rápido, então eu estou tentando ser sucinto aqui. André, vou fazer algumas perguntas e vou dar assim até 1 minuto, tá bom? Acho que dá para. Então, vamos ver. Porque eu quero organizar um podcast de uma forma dinâmica e, se você me permite, eu vou usar o tratamento você Claro. e André, porque eu quero que essa conversa seja informal, para que você fique à vontade. André, os dicionários dizem que perguntar e questionar têm o mesmo sentido. Na verdade, essas palavras não têm o mesmo sentido. Pergunta-se quando se quer saber algo de alguém. Onde você mora? Qual o seu nome? Questiona-se quando se põe em dúvida algo que alguém disse. A deu uma informação, B deu outra informação, e essas informações elas se contradisseram. Nesse caso, eu posso questionar essa informação. Minha curiosidade sobre sua vida. André Hess, se eu fizesse perguntas a outra pessoa sobre sua vida, quem saberia mais sobre ela? Minha mulher, Renata. Por quê? Porque eu convivo com ela há 25 anos de casado, acabamos de fazer, e 28 considerando namoro. É a pessoa mais próxima, e é a mulher da minha vida, a paixão da minha vida, e a gente não tem segredo. E acho que é a pessoa que mais me conhece, além da minha mãe, naturalmente, meu pai, mas hoje é minha mulher com quem eu convivo. André, a palavra aluno, dizem por aí que aluno quer dizer ausência de luz. Isso é um equívoco. Tomando por base a origem, aluno tem a ver com criança de colo, lactente, e por extensão, discípulo. Então, aluno, discípulo. E eu quero falar de outra palavra, eu quero falar da palavra fósforo. Fósforo que aparece em palito de fósforo, que na verdade o fósforo não está no palito, está na caixa de fósforo, está na caixa. E fósforo é uma palavra de origem grega, e fósforo quer dizer portador da luz. Vamos tomar por base as palavras aluno, discípulo, portador da luz. André Hess, quem é ou foi seu professor de vida? Quem é ou foi o portador da luz que guiou o seu caminho? Eu acho que meu pai, que é professor de português, que me ensinou a gostar dos livros, de literatura, de poesia, e me ensinou a gostar de estudar, de ler, de aprender, e me ensinou a buscar uma profissão pela qual eu fosse apaixonado, para fazer o que gosta. Ele sempre me orientou a buscar fazer o que eu gosto.
E aí eu fui ser jornalista. Eu não foi automático, não foi fácil descobrir, eu tive dúvidas, tanto que eu fiz direito, mas acho que encontrei minha profissão e estou feliz com ela. Vai lembrar que o nome do pai de André é José Augusto Carvalho, e eu também já escrevi 9 livros, ele já escreveu muitos livros, nós de vez em quando praticamente trocamos as obras. André, os dicionários dizem que ouvir e escutar têm o mesmo sentido. Na verdade, isso é um erro. Ouvir tem um sentido e escutar tem outro. Ouvir quer dizer perceber pela audição. Escutar tem 2 sentidos. Parar para prestar atenção para ouvir. Exemplo, escuto, mas não ouço. E escutar tem outro sentido. Tem um sentido de atender a conselhos. Por exemplo, meu filho Ricardo não me escuta, ou seja, ele não atende a meus conselhos. Minha curiosidade sobre sua vida, André. Lembra-se de um conselho muito ruim que tem recebido na sua vida? Um conselho muito ruim. Ou de um conselho muito bom que tenha recebido? Um conselho muito ruim, eu acho que assim, toma mais uma. Eu não lembro de ter ouvido ou seguido um conselho muito ruim. Mas um conselho muito bom é sempre assim, estudar muito e trabalhar muito, né? São os conselhos assim, na dúvida vai estudar, vai trabalhar, né? Que sempre dá certo, uma hora o resultado vem. Você usou a palavra trabalhar. A palavra trabalho, ela vem do latim tripalium. Tripalium, 3 paus. André, o tripalho era um instrumento de tortura. Então a palavra trabalhar está ligada a torturar. Então, trabalhar, tomando por base a origem, trabalhar, torturar, trabalho, tortura, porque tripalho era um instrumento de tortura. André Rez, qual é o principal problema que o tortura no seu trabalho hoje? O principal problema que tortura no meu trabalho, talvez a imprevisibilidade. A gente está acostumado, ou a gente tende a buscar uma certa previsibilidade que você tem, por exemplo, quando você trabalha numa empresa e você vai receber, sabe que vai receber todo mês. Na comunicação, você trabalhando numa assessoria de comunicação, numa campanha eleitoral, você trabalhando com uma empresa de comunicação, que é o que eu estou trabalhando agora, numa campanha principalmente, você trabalha sempre com o imponderável, com o imprevisível, e tem que aprender a lidar com isso. Isso é em tudo na vida, não só no trabalho, mas a principal dificuldade eu acho que é lidar com o inesperado. Você faz um planejamento, acontece alguma coisa, aquilo foge do seu controle. É assim, né? Mas eu acho que a imprevisibilidade, o imponderável é o maior desafio. André, eu quero falar agora dos verbos falecer e morrer. O verbo falecer está ligado à ideia de efeito natural. Por esse motivo, o verbo falecer é aplicado mais aos idosos. O verbo morrer você pode empregar em qualquer circunstância, em qualquer situação. Minha curiosidade sobre sua vida, André. Se pudesse reencontrar uma pessoa que já tenha falecido ou morrido, quem seria e por quê? Eu tenho a resposta pronta, mas é difícil. É a minha sogra, é Maria Auxiliadora. Desculpa, mas eu me emocionei na hora, que ela faleceu em 2008. E ela faz muita falta na nossa vida. Meu filho tinha 1 ano e ele tem 16. E ela morreu de câncer muito subitamente. Ela adoeceu em janeiro, faleceu em abril. Foi diagnosticada em fevereiro, morreu em pouco mais de 1 mês. E ela dizia que o sonho dela era ver o neto chegar aos 15 anos, pelo menos. Então, a pessoa é ela. Eu sempre digo, André, que depois de uma certa idade, ou a gente se emociona, ou a gente não se Você emociona. disse que seria uma entrevista para emocionar. Você já conseguiu na 3ª ou 4ª pergunta aí. Eu achei que eu ia resistir. Mas assim, você tocou no coração. A minha sogra, Maria Auxiliadora, mãe da Renata, uma pessoa muito querida, muito especial, morreu com 61 anos, muito jovem. Hoje eu acho jovem, né? Você estou com 56. Ela é uma pessoa muito sábia e faz muita falta. Eu converso com ela, mas... Entendi. André, dizem por aí que a palavra enfezar está ligada a fezes. Trata-se de outro equívoco. A palavra enfezar está ligada, é uma palavra de origem latina, e tomando por base a origem, o sentido dela está ligado a ficar raivoso, ficar hostil. Você me parece um homem extremamente educado, extremamente tranquilo. Apesar disso, André Rez, o que o deixa com raiva no dia a dia? Rapaz, o que me deixa com raiva no dia a dia?
a burrice. A burrice, mas não no sentido da presunção, assim, de que eu sou inteligente ou mais inteligente do que alguém, mas a burrice no sentido que tem muita gente inteligente burra. A burrice que eu quero dizer é o apego a convicções desnecessariamente, assim. Tem muita gente inteligente que tem muita certeza sobre muita coisa, sobre as quais você não pode ter certeza. É isso que eu chamo de burrice. A pessoa inteligente pode ser burra nesse sentido, de acreditar em coisas por pura cegueira ideológica, vamos dizer assim, né? Aquela coisa da fé cega. Por mais inteligente que a pessoa seja, se ela tiver uma fé cega em qualquer coisa, isso emburrece. E isso me irrita no campo do debate, do diálogo, das ideias, porque você discutir com uma pessoa que é presa a convicções é muito difícil. André, em português nós temos a palavra boato e rumor. O boato, ele pode ser um relato falso ou verdadeiro. O rumor é um relato falso. E há alguns anos eu li um artigo do seu pai, o José Augusto Carvalho, que ele dizia o seguinte no texto dele, que a mentira, ela não se opõe à verdade. Por quê? Porque quando se mente, sabe-se a verdade. Quando não se mente, erra-se. André Hess, já inventaram uma notícia falsa a seu respeito? Eu acho que sim, já inventaram. Eu lembrei nos anos 90, era campanha eleitoral, inventaram que eu era aliado, vamos dizer assim, de Luiz Paulo Veloso Lucas, com quem eu trabalho hoje, mas na época em que essa mentira circulou, eu era um jornalista independente, trabalhava na Gazeta, ele era o prefeito, e essa mensagem apócrifa ou falsa insinuava que eu trabalhava para o Luiz Paulo e não para a Gazeta, né? Outra coisa, você me perguntou o que mais me irrita. Eu falei que essa burrice ideológica, vamos dizer assim, uma coisa que me irrita muito é a mentira, a falsidade. Mas, de novo, a mentira e a falsidade fazem parte do mundo, fazem parte especialmente do mundo político, infelizmente. André, você é um homem extremamente inteligente. Não. E a palavra inteligência, ela vem do grego, inter mais legere, que quer dizer saber escolher. Para os gregos, para os antigos, uma pessoa inteligente era uma pessoa que sabia fazer boas escolhas. André Hess, lembra-se de uma escolha muito ruim que tenha feito na sua vida? Ou se lembra de uma escolha muito boa que tenha feito na sua vida? A escolha boa, várias vezes. A escolha da minha profissão, a escolha por fazer intercâmbio, por morar fora, a escolha da minha mulher para ser minha mulher e ela me escolheu, a escolha de ter um filho. Agora, uma escolha ruim. Não consigo pensar agora. Sem problema. Não consigo, não me ocorre. André, uma coisa que você está perguntando uma coisa que eu me arrependa, né? Uma escolha ruim é uma coisa que você se arrepende. Não consigo pensar. Não é que assim, não me arrependo de nada. Me arrependo, mas não me ocorre nada agora. Realmente, a vida tem que ser... As pessoas devem olhar para trás para entender a vida e olhar para frente para viver essa vida, né? Escolhas acontecem. André, em português, existe uma palavra, o nome dela é rinotilexomania. Vou falar bem devagar. Rinotilexomania. Rino quer dizer nariz, né? Rinotilexomania, André, é a mania de você enfiar o dedo no nariz e tirar aquela melequinha. A meleca vem de mel mesmo, tá? Melequinha. Geralmente as pessoas enfiam o dedo no nariz para retirar um muco ou um objeto estranho. André, qual a sua mania secreta? Um hábito secreto. Se eu contar, vai deixar de ser secreto. É isso que eu quero que você conte. Eu não sei se eu tenho uma mania que as pessoas não conheçam. Ler poesia, isso é mania? É um hábito? É um hábito. Uma mania secreta, eu estou também buscando... Só Renata conhece. Eu não sei se... Renata fala que eu tenho um pouco de toque, né? Assim, aquela coisa... uma mania que eu tenho, assim, por exemplo, se eu vou tomar banho, eu vou sair, assim, eu tenho que organizar a roupa toda que eu vou usar, né?
cueca, meia, camisa, sapato. Eu não saio do banho sem estar com a roupa toda separada. É uma mania que eu tenho. Excelente. Às vezes separo, dependendo do dia, da hora que eu vou ter que acordar, às vezes eu separo na noite anterior. Isso eu aprendi com um professor que eu tive nos Estados Unidos. E quando eu ouvi aquilo, eu achei doideira. Mas eu acabei assimilando essa doideira porque eu ganho tempo na hora de acordar. A ideia do podcast também é essa, né? Que as pessoas conheçam a sua versão humanizada, né? Talvez as pessoas conheçam apenas André como jornalista, André como assessor de imprensa. Eu quero que as pessoas conheçam essa versão humanizada sua. Né? A versão humanizada. André, a palavra dromo é um sufixo grego. Então, tomando por base a origem, dromo significa o quê? Lugar onde se corre. Lugar para correr. Então, nós temos autódromo e hipódromo. Tudo bem? Uhum. E com o tempo, a palavra dromo ela está perdendo o sentido original. Hoje, dromo significa o quê? Lugar. Então, nós temos a palavra hipódromo não. Nós temos fumódromo. A pessoa está parada, fumando. Temos camelódromo, a pessoa está parada, vendendo. Sambódromo, a pessoa está sambando e não correndo. Então, a pergunta está ligada ao universo de dromo, lugar. André Hess, em que lugar estava quando recebeu a notícia mais importante de sua vida? Eu tava... Vou me emocionar de novo aqui. No centro da praia com minha mãe, quando eu recebi a notícia de que a gente tinha ganhado um filho. Né? Essa foi a notícia mais importante, eu acho, o dia que a gente ganhou o nosso filho, Ricardo. E André, em que lugar quer estar nos últimos dias de sua vida? Em que lugar que eu quero estar? Em casa. Em casa, perto das pessoas queridas. Se possível, perto da praia também. Eu moro perto da praia, moro no Barro Vermelho. Mas um lugar que eu gosto muito, que eu achei que você ia perguntar, é praia. Eu gosto muito de praia. André, em português existe a expressão enfiar o pé na jaca. Certamente você conhece. Sim. Na verdade, a expressão original é enfiar o pé no jacá. Jacá com acento agudo no último A. O que era o jacá? O jacá era um cesto feito de cipó. Então, enfiar o pé no jacá e enfiar o pé no cesto. Com o tempo, trocaram a palavra jacá por jaca. A palavra jacá, ela se perdeu com o tempo. Hoje é uma palavra arcaica, ultrapassada. O sentido, ele se manteve. André Hess, o que gosta mais de comer ou de beber? O que o faz enfiar o pé na jaca? O que me faz enfiar o pé na jaca? Minha bebida preferida é vinho. Eu gosto muito de vinho tinto, vinho branco, mas uma bebida que eu gosto muito, que é um drink mais forte, é o Negroni. Comida, eu gosto de tudo. Eu gosto de churrasco, gosto de muqueca, gosto de comida japonesa. É difícil eleger um, tudo depende do momento, mas talvez se eu tivesse que escolher uma, seria carne vermelha. Que me perdoem os veganos e etc, mas eu gosto muito de carne vermelha. Churrasco, André, a palavra Gosto de carne mal passada. André, gosto de sushi, gosto de peixe, muqueca. André, eu gosto de berinjela. Eu paro a minha vida para comer um churrasco. Eu gosto também. André, a palavra formidável, ela vem do latim formidare e tinha um sentido de, vamos lá, terrível, assustador. Então, o sentido original da palavra formidável, o sentido original está ligado a terrível, assustador. Hoje, a palavra formidável, um adjetivo, está no mundo, está ligado à admiração. Hoje, formidável é um elogio. André Hess, o que o assusta na atualidade? O que me assusta? O fim do mundo. O aquecimento global, essa mudança de temperatura, ameaça climática, uma ameaça concreta, e a ameaça à democracia liberal como a gente conhece hoje. Né? Eu tenho 56 anos, eu tenho lembrança dos anos de chumbo, dos anos 70, eu sei o que é uma ditadura militar, e eu acho que existe hoje um descrédito e um desconhecimento em relação ao que é a democracia e a importância de você ter liberdade de dizer o que você quer. Entendi. André, a palavra piscina, piscis, vem do latim, quer dizer peixes. Então, o sentido original de piscina era viveiro de peixes. Aquário, aqua, em latim quer dizer água. O aquário era o reservatório de água. Piscina, viveiro de peixes, o aquário, reservatório de água. Com a evolução da língua, nós tiramos os peixes da piscina e jogamos onde?
no aquário. Aquário. Hoje, algumas pessoas ficam em casa e contemplam um aquário. Outras preferem sair de casa e curtir uma piscina. O que André Reis faz para se divertir? Praia. Praia. Eu gosto de ir pra praia, andar no calçadão, passear com minha família, com minha mulher, com meus filhos. Mas o lazer preferido nosso, numa viagem de férias, por exemplo, é ir pra praia. Nessas férias de janeiro a gente vai pra Bahia. Vocês moram perto da praia Aham. e, para variar, nas férias vão à praia. A praia. André, a palavra companheiro é uma palavra de origem latina, dos termos cum mais panis, C-U-M, mais panis, P-A-N-I-S, com pão. Originalmente, companheiro quer dizer o quê? O que come pão com o outro. Minha curiosidade sobre sua vida, André. Com quem comeu, com perdão do clichê, o pão que o diabo amassou no início de sua vida profissional? Sérgio Egito. Sérgio Egito é um grande companheiro que já se foi também. E nos anos 90, quando o Espírito Santo vivia um momento muito difícil na política, a gente enfrentou coberturas muito complicadas e ele era o meu chefe imediato. E a gente enfrentou muita pedreira junto e ele sempre foi um grande jornalista, um grande líder, um grande chefe para mim e para toda uma geração que trabalhou com a gente na época. Sérgio Ricardo de Oliveira Egito, vulgo Sergito. André, em português existe a palavra reimoso. Eu vou repetir. Reimoso e não remoso. Então, o reimoso quer dizer o quê? O que faz mal à saúde. Geralmente as pessoas dizem comida remosa. Não é comida remosa. Remosa, o termo remoso não existe. É comida reimosa. É comida que faz mal à saúde, né? O reimo de reimoso, o reuma de reumatismo, o reuma de reumatismo, reumo de reimoso, são termos que vieram do latim. E quer dizer o que faz mal à saúde. André, se eu convidasse para ir à minha casa, o que não deveria oferecer para comer o bebê? Bife de fígado, não sou muito chegado. E beber, o que eu não beberia? Rapaz, eu acho que eu bebo de tudo, né? Uma bebida assim que eu não gosto sozinha é Campari, né? Acho que é isso. Mas Campari tem no Negroni e eu gosto de Negroni. Daniela Abreu diz que bebe de tudo, até cachaça. Eu gosto muito de cachaça. André, se perguntássemos às pessoas nas ruas, se fizéssemos a seguinte pergunta às pessoas nas ruas: quem são os seus progenitores? Elas diriam: são os meus pais. Não. Os nossos progenitores são os nossos avós. Pro quer dizer antes, genitor o que gera. Progenitor avô, progenitor avó. Genitor pai, genitora mãe. Os nossos progenitores são os nossos avós, os nossos genitores são os nossos pais. André Reis, qual o principal elogio que sua avó ou sua mãe já lhe fizeram? Rapaz, eu acho, eu não sei, estudioso, né? Eles diziam, minha avó materna, né, tinha muito orgulho dos netos estudiosos. Eu era um neto estudioso. E mãe sempre elogia tudo de filho, né? Eu acho que o maior elogio era esse, era um bom aluno, era um bom estudante. Você acessou... Isso até a 8ª série, depois no ensino médio, escola técnica, aí já comecei a descobrir outras coisas, comecei a matar aula. Vai lembrar que antigamente era escola técnica, hoje é o Instituto Federal, exatamente. Isso. André, você é assessor de candidatos, de políticos. Sim. Então, vamos lá. A palavra candidato, ela vem do latim candidatus, que significa, né, um vestido de branco. Então, candidatus quer dizer vestido de branco. Porque a escolha da cor tem a ver com, tem a ideia de vincular a figura do postulante, a ideia de pureza, honradez. Então, candidatos. Quer dizer o que? Vestido de branco. André, você assessora políticos e candidatos. Hoje, qual o pior defeito na maioria dos candidatos hoje? Eu acho que o pior defeito do candidato pode ser subestimar a inteligência do eleitor, enganar o eleitor ou aderir. Eu acho que talvez seja esse o principal defeito dos candidatos, eu acho, hoje, é você eventualmente aderir a um discurso sem ser o seu discurso original, por acreditar que essa é a tendência do eleitorado. A gente vê muito isso, um político virando casaca ou assumindo uma narrativa, um discurso,
na tentativa de agradar determinado tipo de eleitorado. Entendi. Eu acho que o pior candidato é aquele que foge da sua origem para agradar o eleitorado. André, a palavra maçaneta, ela vem de maçã, como se fosse traduzindo maçãzinha. Porque antigamente as maçanetas elas se pareciam com uma maçã, essa pequena fruta. Tá? Então, realmente, maçaneta tem a ver com maçã. André Reis, para qual tipo de pessoa não gostaria de girar a maçaneta de sua casa ou do seu escritório para abrir a porta? Para que tipo de pessoa? Para pessoas falsas, mentirosas, cínicas. Cínicas. Em português, existe a expressão por um triz. E a palavra triz, André, ela só aparece nessa expressão no português. Então, triz, a palavra em português só aparece em por um triz. E a palavra triz, André, é de origem grega, quer dizer cabelo. Então, quando alguém diz por um fio de cabelo, por um triz, então tem relação. Tricotomia, daí que vem, também não sabia. A gente está tendo uma aula aqui com o professor. Eu preciso impressioná-lo. Afinal, o jornalista aí é André Reis. André, o que não ocorreu em sua vida por um triz? O que não ocorreu na minha vida por um triz? Bom, eu acho que eu escapei da morte por um triz algumas vezes. Sério? Uma vez eu fazia intercâmbio, eu morava nos Estados Unidos, tinha 18 anos e a gente estava numa picape, numa caminhonete. Eu estava na parte de trás, na caçamba da caminhonete. Em resumo, essa caminhonete capotou. Era numa estrada de chão, então a gente estava andando. A caminhonete capotou em baixa velocidade, mas pelo terreno irregular ela capotou. Eu fui arremessado para fora do carro e a roda, enfim, passou no meu... tive pequenas escoriações. Claro. Mas numa brincadeira dessa eu podia ter morrido. Entendi. Algumas vezes isso aconteceu, essa eu acho que foi a que mais me assustou. Por um triz. André, você conhece o navegador Firefox, Mozilla Firefox? Sim. Na tradução do inglês para o português, Firefox quer dizer raposa de fogo, certo? Uhum. Na verdade, o desenho que aparece na marca não é de uma raposa, é de um panda vermelho. O panda vermelho é geralmente encontrado na China. Uhum. Apesar do nome Firefox, no desenho que aparece na marca, aparece o desenho de um panda vermelho e não de uma raposa. André Reis, qual é o papel de parede que você está usando na tela do seu celular hoje? É uma foto do Languinho, de Jesus de Nazaré. Uma foto que foi tirada no Languinho, em Jesus de Nazaré. É uma foto da entrada da Baía de Vitória, com a terceira ponte ao fundo e os barcos, uma visão muito bonita. Então o descanso de tela quase sempre está ligado ao mar, à praia, ou à paisagem de Vitória, que é belíssima. André, as paisagens, né? Excelente. André, em português existe a palavra tafofobia. Tafo quer dizer sepultura, tumba, palavra de origem grega. Tafofobia é o medo de ser enterrado vivo. A tanatofobia, thanatos, vem do grego thanatos, que era o deus da morte. Thanatos, Eros e Thanatos. Eros, o deus do amor, né? E Thanatos é o deus da morte. Tanatofobia é o medo de morrer. André Reis, você tem medo de quê? Olha só, eu não diria que eu tenho medo de morrer, não. Eu acho que eu tenho medo de morrer queimado. É a única morte que eu não gostaria. Eu acho que assim, a gente vai, né, amadurecendo, mas eu acho que é um processo natural. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo, talvez, de ficar inválido, de perder a sanidade mental, de perder a autonomia. Mas eu encaro a possibilidade, a finitude, como uma coisa natural. Mas eu espero que não seja nada dolorido, nem queimado, nada disso. André, a palavra saudade, ela vem do latim solitate. E em latim, solitate quer dizer isolamento, solidão. Dizem outros estudiosos, há quem defenda que saudade vem do árabe, saudar, né? Que quer dizer sangue pisado e preto no coração. Mas geralmente se aceita com mais frequência a versão em latim, que quer dizer, em latim, né? Isolamento, solidão. André, quando está sozinho, sente saudade de quem ou de quê? Bom, eu sinto saudade da minha sogra, a gente já falou dela. E a gente sempre sente saudade da infância, da juventude, da adolescência. Eu estou muito feliz com a minha vida agora,
Mas os meus 20 anos foram muito bons também, os anos 80, a época da faculdade, a UFES, né? Eu sinto saudade, talvez, da irresponsabilidade da juventude. Pô, resposta poética. É. André, você conhece esse símbolo? A figa, símbolo Figa. da sorte. Isso, vem do latim ficus, que quer dizer figo. Na verdade, também, essa aqui é uma representação da relação sexual, tá? Esse é um amuleto criado pelos romanos. E esse dedão aqui representa o falo, ou pênis. Então, aqui eu tenho uma relação sexual. E, obviamente, que hoje, o símbolo da figa sugere sorte. Você é um homem bem-sucedido, profissionalmente. Obrigado. Contou com a sorte em algum momento da sua vida? Eu acho que eu contei com a sorte em vários momentos. Se lembra de algum especificamente? Nossa, tem que pensar. Tá. Tem que pensar um pouco. Mas assim, contou com ela? Eu contei com a sorte assim de encontrar com o pessoal. Vou falar um momento de sorte na vida do repórter, por exemplo. Uma vez no aeroporto Santos Dumont, eu fui ao Rio para fazer uma entrevista, para acompanhar uma palestra e entrevistar o professor Mário Henrique Simonsen, que já faleceu, isso era em 97. No aeroporto, na volta, eu encontrei com o Lula, né, que tinha já disputado e perdido várias eleições, isso era em 97. E fiz uma entrevista que ficou legal, fiz uma entrevista com o Lula na época, então foi uma sorte. Mas assim, eu dei algumas sorte de repórter que corre atrás, e você acaba esbarrando com um documento, com uma fonte que te conta alguma coisa, mas eu acho que profissionalmente eu tive sorte em alguns momentos. André, a palavra calipijo, em português, refere-se a uma pessoa que tem um belo bumbum. Cali, belo, pijo, bumbum. Tô preocupado com essa pergunta que vem agora. Calidátilo refere-se a uma pessoa que tem belos dedos, então, curso de datilografia. E calirrino é uma pessoa que tem um belo nariz. A pergunta não tem nada a ver com isso. A pergunta não tem nada a ver com questões, com aspectos físicos. A pergunta tem a ver com comportamento. André, qual é a característica psicológica ou comportamental que mais admira em uma pessoa? Que eu mais admiro? Isso. A inteligência. A inteligência no sentido de acumular conhecimento, de assimilar conhecimento e de compartilhar esse conhecimento. Entendi. André, segundo Sêneca, um filósofo romano, Sêneca disse: a educação exige os maiores cuidados, porque influencia por toda a vida. André Rez, na sua vida pessoal, qual é a lição que quer que seu filho ou neto, que o seu filho não se esqueça? Gostar de estudar e se dedicar ao trabalho e buscar uma atividade que gosta. Meu filho, por exemplo, ele quer fazer cinema, quer ser dublador e a gente sempre dá muita força, porque foi isso que eu aprendi com meu pai. Então, o conselho é isso, é estudar, se dedicar, buscar o que gosta e se dedicar àquilo que gosta. André, gosta de música? Muito. Vou citar uma música aqui de Adoniran Barbosa. A música é Tiro ao Álvaro. E a música começa assim: de tanto levar frechada do teu olhar. Por que eu estou citando a música, André? Porque frecha, as palavras flecha e frecha, elas existem e estão corretas. Trata-se de formas variantes. Eu tenho grafias diferentes, mesmo sentido, e as duas formas estão corretas. Obviamente que eu recomendo apenas a palavra flecha, porque frecha é uma palavra ultrapassada, apesar de constar na música. Flecha é uma palavra arcaica, eu recomendo apenas a palavra flecha. E a palavra flecha, a origem dela não tem a ver com índio. A palavra flecha tem origem, está ligada ao francês. André, cantaria ou citaria o trecho de uma música para dedicar a alguém muito especial? Para dedicar a Renata, a música do Barão Vermelho, né? Por você, a música é Por Você, né? Por você eu limparia os trilhos do metrô. É isso, andaria a pé do Rio a Salvador, né? Desejaria todo dia a mesma mulher. Agora eu vou fazer perguntas curtas. Eu pararia de beber, aí tem sempre aquela por você eu pararia de beber. Como titubeou. Valeu, mas o mais importante, isso é muito legal, André. André, para finalizar, eu vou fazer perguntas curtas. O que essas perguntas têm em comum? O elemento ou. O ou é uma conjunção em língua portuguesa que indica alternância ou exclusão. Então só vale escolher uma resposta. Tudo bem? Ok. Vamos lá. Cozinhar ou sair para comer? Sair para comer. Praia, montanha ou campo? Praia.
Academia ou caminhada na rua? Caminhada na rua. Dia de sol ou dia de chuva? Dia de sol. Filmes no cinema ou em casa? Em casa. Café da manhã, almoço ou jantar? Almoço. Doce ou salgado? Salgado. Apartamento ou casa? Apartamento. Cachorro ou gato? Cachorro. Frio ou calor? Calor. Obrigado. Obrigado, professor. Valeu. Espero que eu tenha gostado. Muito. Foi ótimo. Espero que eu tenha surpreendido e emocionado. Surpreendeu e emocionou, além da expectativa. Quase chorei aqui umas 3 vezes. Como eu disse, depois de uma certa idade, ou você se emociona ou você não se emociona. Vamos à dica do dia. Posso usar o termo imprimido? Pode. Vamos lá. Usa-se impresso depois dos verbos ser e estar. Usa-se o termo imprimido depois dos verbos ter e haver. Exemplos. A planilha foi impressa. Eu tinha imprimido a planilha. Não precisamos aprender mais, precisamos aprender sempre. E que a gente sempre se veja no meio da multidão. É isso aí, valeu, siga o canal e deixe o seu joinha. Tchau!